Assista agora aula de matemática para o 6º ano. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Bem-vindos a mais uma aula na Escola na TV, aula de matemática. Hoje iremos falar sobre o sistema de numeração egípcio e sumério, dentro da nossa aula sobre sistemas de numeração. Vamos lá então? Vamos começar? Então vamos lá, é isso daí. Pessoal, a gente começa falando o que é sistema de numeração, não é verdade? O que é isso? Então olha lá, com a necessidade de contar, o ser humano desenvolveu a ideia de número e sua representação em símbolos e sistemas de numeração. Cada povo desenvolveu um tipo de grafia para os números e, consequentemente, houve sistemas numéricos diferentes, com quantidade de símbolos e rigor matemático distintos. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios criaram um dos mais antigos sistemas de numeração, utilizando, então, os seguintes símbolos. Olha lá, gente. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema egípcio de numeração. Então, nessa tela aí que vocês estão vendo, eu trouxe uma tabela para vocês com alguns símbolos, tá? Conhecido também como hierógrafos, tá? Egípcios, e quanto ele vale nos nossos números atuais que a gente utiliza. Então, olha lá, o número 1, para os egípcios, era o símbolo de um bastão. Então, olha só, acompanha comigo aqui, ó, vou circular ele. Ó. O número 10 era o desenho, um símbolo de um calcanhar. O número 100 era representado por um rolo de corda, ou a gente pode dizer também uma corda enrolada. O número 1000 é o desenho de uma flor de lótus. Olha aqui, tá vendo a florzinha? Ó? O número 10.000 era representado por um dedo dobrado. Olha lá. O número 100.000 era representado por um peixe. Ou também, vocês podem ouvir falar sobre um filhote de girino, Um girininho, que é um filhote de sapo, na realidade. E o número 1.000.000 é um homem ajoelhado, rezando ali em oração, também descrito aqui como Deus do sem fim. Tá? Olha só. Então, os egípcios, gente, tinham esses esses 7 símbolos, tá? Para representar os seus números. E se vocês repararem bem, eles representavam os números de 10 em 10. Então, tinha o símbolo para o 1, depois 1 vezes 10, 10, O símbolo para o 10, depois 10 vezes 10, 100. Um símbolo para o 100, depois mesma ideia. 100 vezes 10, 1.000. 1.000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 10, 100.000, e assim por diante. Então, eles tinham até o símbolo do 1.000.000. Legal, Legal que esse povo, eles foram, assim, dos registros históricos que existem, foram um dos únicos que criaram aí um símbolo para o número 1.000.000. Olha como eles pensavam grande, os egípcios. Então, eles tinham um símbolo até para o número 1.000.000. Então, olha lá, vamos analisar então agora as características. Então, as características que mostram aí que ele não é posicional, ou seja, os símbolos não possuem valores diferentes conforme a posição que foram escritos. Como assim, Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu quisesse escrever o número 16, que a gente escreve com esses símbolos hoje, como que seria o número 16? Em egípcio, a gente poderia escrever um calcanhar, que representa o 10, e 6 bastões. Então, vou desenhar 6 bastões. Mas não precisa ser necessariamente nesta ordem que vocês estão vendo. Tá? Pode ser 6 bastões e um calcanhar. Certo? Então, a ordem não tem importância. E ele é um sistema aditivo, onde os números são compostos por soma dos algarismos. Tá? Então, a gente vai somar lá. Um calcanhar vale 10, então, e os bastões vale 1. Então, aqui no exemplo, são 6 bastões.
mais um calcanhar que vale 10, 10 mais 6, 16. Isso que é um sistema aditivo, certo? A base do sistema egípcio era decimal, decimal não, assim, base 10, né, que a gente fala. E os símbolos podem ser repetidos até 9 vezes. Então, eles poderiam repetir, por exemplo, o símbolo do calcanhar até 9 vezes. Por que que não pode repetir 10? Porque para o número 100 tem um outro símbolo, que seria o símbolo da corda enrolada. Tá? Isso é um exemplo. Então, até 9 vezes você poderia repetir o símbolo. Tá bom? Então, olha só alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Eu tenho aqui o número 52. E aqui, ó, se vocês repararem, ele está escrito ali, ó, com 2 bastões e depois 5 calcanhares. Então, aqui eu tenho 2 mais 50, ou seja, 52. No outro exemplo, eu tenho aí o número 2022. Pensando aí no ano, né, que a gente está, 2022. Então, olha só, no número 2022, a gente tem aí, ó, 2 calcanhares, 2 bastões e 2 flores de lótus. Então, reparem que a flor de lótus representa o número 2000, né? Cada flor é 1000. O calcanhar vale 20, cada um. Então, ali eu tenho 2 calcanhares e 2 bastões, certo? Então, 20 mais 2 mais 2000, 2022. Tá bom? Pessoal, entenderam um pouquinho esse sistema egípcio? É mais para a gente conhecer mesmo, tá bom? Então, assim, são esses 7 símbolos e com eles representavam diversos números que eles queriam, sem se importar com a ordem dos símbolos. E eles poderiam repetir esses símbolos até 9 vezes. Tá certo? Então, agora vamos falar um pouco sobre o sistema de numeração sumério. Gente, esse sistema de numeração sumério, ele também é muito antigo, tá? E o povo sumério, que habitou o atual Iraque, foi responsável pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme, que era o jeito que eles usavam para escrever naquela época. O sistema de numeração desse povo, que foi o primeiro de todos, olha que interessante, é muitas vezes tratado também como sistema de numeração babilônico, tá? Às vezes vocês podem ver algum livro, algum outro professor falar para vocês, sistema de numeração babilônico. É o mesmo, então, que o sistema de numeração sumério. Combinado? Então, vamos lá. Olha só essa tabela aqui que eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada. Gente, nessa tabela eu tenho aí representados o número do 1 ao 60. Se vocês repararem, o povo sumério, eles usavam apenas 2 símbolos, tá? Esse que eles chamavam de cravo, tá? Que é mais em pé, e esse outro também que é deitado. Então, ó, para o número 1, olha aqui, eu vou circular o número 1, ó. Eles representavam aí o cravo dessa maneira. A mesma coisa eles representavam o número 60. Olha lá embaixo na tabela o número 60. Tá? E como que eles faziam para diferenciar esses números? Então, vamos analisar as características, aí eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, olha só. Nesse sistema, né, o sumério, eles usavam, então, olha lá. Nele é possível escrever qualquer número usando um desses símbolos aí, ó, um dos 2 símbolos que eu acabei de mostrar para vocês. Os números são representados em agrupamento de 60, ou seja, sua base é sexagesimal. Os sumérios, eles escolheram representar os números de 60 em 60, diferente, então, por exemplo, do que a gente acabou de ver com os egípcios. Então, eles representavam os números com uma base 60, eles contavam de 60 em 60, como a gente faz com os segundos e os minutos hoje. Legal, né? Então, olha só. Ele é um sistema posicional, ou seja, a posição que você coloca os números importa, faz diferença. E também há nele um espaço entre os agrupamentos para representar-se números maiores que 60. Vamos ver um exemplo para entender melhor? Por exemplo, ali, ó. Se você tiver ali, ó, 3 cravos, tá vendo? E um espaço separando eles. Quando existe esse espaço separando os cravos dos outros símbolos, gente, isso indica que cada um desses daqui, ó, que eu estou apontando para vocês, vale 60. Então, aqui eu tenho 3. 3 vezes 60, né? Quanto que é 3 vezes 60? 180. E aqui, ó, logo em seguida eu vou ter o símbolo do 10, que esse símbolo deitado vale 10, tá vendo? Ó? Aqui é o 10.
e mais 2 cravinhos juntos. Ou seja, aqui eu tenho o número 180 mais 10, 190, mais 2. Então, eu tenho o número 192. Certo? Eu coloquei aqui do lado para vocês, ó, se a gente colocar só 3 cravinhos juntos, para eles vai representar o número 3. Tá? E aí você me pergunta, professor, se ele quisesse representar o número 60, e aí não seriam 3 cravinhos juntos também? Sim, seriam. Só que aí vai do contexto, pessoal. Aí vai da onde eles estão, do que eles estão se referindo. Tá certo? Então, esses foram os exemplos aí de números sumérios ou números babilônicos. Tá bom, pessoal? Pessoal, é isso aí. Nossa aula acaba por aqui, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça, inscrevam-se no canal. Deixa seu like e comente que a gente responde assim que der, tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Tchau! Escola na TV. Até a próxima! Acesse outros conteúdos em nosso canal no YouTube.